Boa tarde a todos, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Sempre que puder, aqui estarei. Sempre fazendo uma confusãozinha, né? Não era para estar aqui hoje, enganei vocês, era para estar uma expositora. E cá estamos, surpreendendo. Aqueles que não queriam assistir foram pegos de calça reada. Vão me escutar, vão me engolir. Muito bom. Eu sou Ernesto, sou da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica aqui em Noan, não, onde que é? Itaucaia Vale. É muito louco, né? Muito louco. Itaucaia Vale. E é muita felicidade. Estamos aqui. O assunto de hoje é um assunto assim, bastante intenso no sentido de importância, que é o poder da fé. A fé transporta montanhas, que está no capítulo 19, se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí. E esse é um momento extraordinário da nossa vida e da humanidade, que está conversando sobre fé. Sobre fé. Nunca precisamos tanto de mais amor, de mais respeito, de empatia, de acreditar. Mais do que acreditar, de ter certezas. Certezas. O mundo está louco. O mundo está louco não, o mundo está certo. O ser humano está alucinado. Que faz parte do processo de confusão e deterioração de final de período de ciclo evolutivo. E por que falamos isso? Porque estamos vindo de uma desesperança, de um tumulto, de uma confusão pós-pandemia. Pós-pandemia, que muitos maldizem, mas foi um momento único na nossa história dessa reencarnação, da história contemporânea, de fazer um movimento adentrando aos nossos lares, reentrando aos nossos lares, tornando a conviver com as nossas esposas, com nossos maridos, com nossos filhos, com o papagaio e com o periquito. Diante de tanta ausência e afastamento que os afazeres do dia a dia estavam nos levando. Isso trouxe consequências positivas e algumas negativas. As negativas podemos reportar muita desesperança, desemprego, tristezas, medos, pavores, síndromes da mente em ebulição, e também com esse medo, com essa desesperança, com essa irritabilidade, uma baixa de sintonia e frequência no ambiente da psicosfera do orbe terrestre. Sim, as zonas umbralinas, aquela poeira cósmica densa, daqueles irmãozinhos perdidos, aqueles irmãozinhos irritadiços, daqueles zombeteiros, daqueles que não sabem o que fazer, como fazer, se aproximaram de nós. Então, tudo é motivo de discussão, tudo é motivo de confusão, tudo é motivo de irritação, tudo é motivo de sentimento de impotência. Nunca precisamos tanto dessa palavrinha chamada fé. Uma palavrinha confusa, de tão pequena, com um sentido extraordinariamente imenso, gigante, volumoso, que tem tantas definições e não existe uma convergência. Poderíamos resumir esse sentimento tão grande no sentimento íntimo, nós espíritas, nós cristãos, o sentimento íntimo da existência de Deus. O sentimento na crença e na fé e na certeza dos caminhos que nos levam ao nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Deus, gente. Deus é o nosso Pai. Então, fé são os caminhos que nos levam até essa certeza que temos o nosso Pai, amável, soberanamente justo, bondoso, magnânimo, fraterno, imparcial, que quer o bem de todos nós e nos trata como filhos. Logo, a crença nele faz toda a diferença na nossa vida. E se não faz, é porque não passamos por situações
demasiadamente acentuadas e agudas. Porque quando o carro aperta, é para ele que a gente tem que dirigir, chorar e mais, acreditar. Porque ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Ponto. A ninguém é dado prova superior à sua capacidade. Constatação. Aquele exército de luz, quando nós clamamos, minha esposa está me olhando, gente, de um jeito tão amável, que eu fiquei agora embevecido aqui. Oh, meu Deus, o que é isso? É fundamental esse ato de submissão, de reverência. Eu estou passando por uma situação horrorosa, difícil, dores, tristezas, melancolia, confusões, acidentes, perda de entes queridos, mas eu não estou só. Eu tenho certeza que o meu Pai permitiu que isso acontecesse por alguma questão que eu não sei te dizer nesse momento, mas eu creio e eu me submeto que existe uma justiça nisso. Acreditar nisso, gente, é ter fé, é fundamental. Indo para o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que trata de fé natural, na questão número 5, Livro dos Espíritos, pergunta o enigmático Kardec, porque Kardec era enigmático. Só um camarada extremamente evoluído poderia fazer perguntas para nivelamentos de espíritos excelsos responderem e ele conduzir as perguntas para respostas que ele queria. Não satisfeito, ele refazia as mesmas perguntas de outra forma e tinha a hora que os espíritos falavam: mas meu Deus do céu, de novo essa história? De novo isso? Kardec era o cara. E Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Os espíritos respondem: pode-se concluir que Deus existe, pois de onde viria esse sentimento? Não há efeito sem causa. Ação e reação, evento físico. Causa e efeito, a mesma regra da física para eventos morais. Existe o efeito que faça aquilo que ele retornará para você, de positivo e de negativo. Vale a pena ser bom? Vale, porque você não está fazendo pelo próximo, você está fazendo por você. Quando você faz um gesto caridoso para alguém, você está fazendo para você. Vocês estão entendendo por que eu preciso de pauta? Porque senão eu vou começar a falar e quando eu vejo eu estou 3 horas falando. Então eu preciso de pauta. Não há efeito sem causa. E por que esse sentimento instintivo? Porque Deus, nosso Pai, nos criou na mesma forma. Todos nós fomos criados da mesma forma, lá como seres hominais, passando pelos mundos primitivos, provas de regeneração, provas de ações de regeneração, ditosos felizes, celestiais e por aí vai. Muito bem. Todos nós fomos criados com tudo aquilo que Deus tem de bom. Ele pegou meus filhos, todos os meus atributos, vou colocar neles, mas em forma de sementinha, para que cada danadinho, pelos seus esforços, possam desenvolvê-las, até elas eclodirem e se aperfeiçoarem. Então, o que muda é a velocidade de cada um. O que muda é a dedicação e o esforço de cada um. É avançar mais devagar ou mais rápido, sofrer mais ou abrir mão de algumas coisas materiais e evoluir mais rápido espiritualmente. Então, todos nós vamos nos esculpir a cada um para evoluir e por aí vai. Fato que, fugindo um pouquinho aqui, esse sentimento instintivo sempre ocorreu, que vai ao encontro com essa questão número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, do resultado das ideias adquiridas? Aí vem os espíritos falam: ok, mas se assim fosse, de onde existiria esse sentimento em vossos selvagens? Ora, lá no primitivismo, a gente vai nas grutas, nas cavernas, a gente vê sempre
a evocação ou culto a alguma coisa, ao sol, à luz, ao vento, ao peixe, a alguma coisa. E sempre na história da humanidade se cultuou algo. Nos silvícolas, nos indígenas, em que se tem o primeiro embate, o primeiro corpo a corpo com o dito homem branco, mais experiente, eles sempre cultuaram alguma coisa. Tem os pajés, que eles respeitam muito mais a natureza e cultuam a natureza. Que sentimento é esse? Esse é o sentimento instintivo de Deus dentro de nós. Isso chama-se fé. Não sabe exatamente que tipo de fé, mas é uma fé natural. Então você quer dizer que se para os selvagens, hoje em dia, está na moda as pessoas serem agnósticas ou agnóstico é o quê? Não. Me ajuda aí, não sei se agnóstico é ateu. Sim, porque nós tivemos lá em Fisa, quando nós estávamos em Fisa, com 10 anos lá, tínhamos jovens, um grupo de jovens grande, quase todos viraram agnósticos, não acreditando em Deus. Não obstante o rótulo e a descrença, todos creem em alguma coisa. Na estrelinha, no amuleto, em alguma coisa alguém acredita. Porque é impossível não acreditar em nada. Até aqueles que falam que não acreditam, eles podem não estar sabendo, mas eles se moldam em alguma coisa, nas energias, na luz, no sol, na lua, o que seja. Porque faz parte da essência da criação. Bom, passei de tudo aqui. Agora, qual a diferença de crença e de fé? Antes de entrar na passagem, crença, sim, pode ser resultado dos condicionamentos e ensinos. Mas ter crença é você acreditar. Eu acredito que Deus existe. Fé, eu tenho certeza que Deus existe. Então, quem tem fé tem crença, mas quem tem crença não necessariamente tem fé. E é fundamental isso para entender algumas coisas que nós vamos falar mais na frente. Afinal de contas, temos fé ou temos crença? É danada essa pergunta, né? Porque quando tudo está bem, nós temos fé. Quando acontece com a gente, e a gente fala, por que eu? Aí a gente vê que a nossa fé não é aquela fé que a gente achava que tinha. Logo, nós temos crença. Porque com os outros, eu tenho fé. Mas quando acontece comigo, eu não mereço. E nós somos, constantemente, nossa consciência nos coloca numa situação de reflexão. Quando eu falo porque eu não merecia isso ou não merecia aquilo, quem sou eu e quem somos nós para contestar algo que está dentro das leis divinas, morais e naturais, registrado, programado nas causas e efeitos da vida? Quem somos nós? Será que nós estamos nos colocando acima de Deus? Ou será que nós estamos nos colocando contra Deus? Sim, quando a gente questiona, instintivamente a gente está questionando Deus. E não dá para ser assim. Bom, lá no Evangelho segundo os Espiritismo, capítulo 19, está assim. É uma passagem, deixa eu ver aqui, é uma passagem de Marcos, né? Deixa eu ver aqui. De São Mateus, capítulo 17. E o mosquitinho já está aqui. Quem foi que falou do mosquitinho? Já está aqui na minha orelha. São Mateus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Não sabemos exatamente o que quer dizer isso, mas sabemos que são extremos, gestos extremados. Provavelmente pessoas com dupla personalidade ou com aquele... é o que, Bel? Me ajuda aí. Quando a pessoa tem bipolar, tripolar, tetrapolar, ou o que seja. Provavelmente alguma coisa assim extremada.
Apresentei-te aos teus discípulos, olha que grave, mas eles, os teus discípulos, não puderam curar. Jesus respondeu: ó raça, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco para ensinar-vos? Até quando vós sofrerei? Trazei aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, palavra forte, Jesus não ameaçava nada, nem ninguém, nem uma formiga. O ameaçado talvez não seja a colocação adequada, mas Jesus ele restituía a liberdade através do convencimento, da energia, do abraço, conversando com os espíritos obsessores e com aqueles doentes, e falava: vá e não peques mais, para que não torne a ocorrer algo pior. Ou seja, você está liberto, suas máculas se foram, você está liberto, vá e não torne a errar, para que não piore a sua situação. Ensino. Então Jesus ameaçou o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. O menino foi tratado e o espírito foi recolhido. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós expulsar, nós mesmos expulsar esse demônio? Levantaram a bola, né? Levantaram a bola errada, né? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda diminuta, diríeis essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus. Por causa da vossa incredulidade, por causa da falta da vossa fé. É importante a gente dizer que Jesus ministrou a esses discípulos, dentro do planejamento reencarnatório deles, como é que é? Só virar? Como é que é isso aqui? É chique? Ministrou para eles um curso intensivo de amor, um curso intensivo de humanidade, de perdão, de empatia, de forças energéticas, de purismo, de benevolência. E esses discípulos, que a princípio eles estavam vestindo uma roupa, um corpo, uma pretensa educação mais grosseira, por serem pescadores, mas eram espíritos preparados. Alguém tem dúvida disso? E Jesus estava lá reafirmando o compromisso deles. Jesus é Celso, né? Reafirmando, e eles estavam em si aprendendo. Eles já podiam fazer tudo mediunicamente que Jesus fazia, na proporção deles. Mas eles não acreditavam. Jesus desencarnou, no dia seguinte, eles passaram a fazer tudo que Jesus fazia. No dia seguinte, porque faltava neles fé, força, determinação, e Jesus na cola deles, estimulando a todo instante. A todo instante. Bom, obviamente Jesus não estava estimulando a nenhum absurdo de você pegar um baldinho e tirando as pedrinhas para pegar um monte, botar nas costas, sair correndo como uma montanha. A minha fé a coragem da fé é o enfrentamento, é ter a certeza que estamos aqui com um propósito real, mas com dores. Com dores. Você não fez alguma coisa no passado que te causou isso? Sim. Ação e reação causa efeito. Tudo que nós estamos passando, nós fizemos por merecer. Eu não fiz. Fez. Olha a história da humanidade. Olha as cruzadas. Quase 1000 anos de cruzadas. Olham a caça às bruxas. Olham a Inquisição. Olha a escravatura. Quem são os personagens da história da humanidade? Senão nós mesmos. E na época de Jesus, vamos lá. Alguém tem dúvida? Ou estávamos com Jesus ou estávamos desencarnados, mas todos nós já estávamos criados, circunscritos ao planeta orbe terrestre. Alguém tem dúvida? Você pode até avocar que você era o prego da cruz, mas que estava lá, estava. E nós estamos aqui. E os discípulos aprenderam e estão lá. Lá. Judas está lá nas esferas celestiais. Judas, o traidor, evoluiu. E
nós estamos aqui. Não é para a gente se perguntar, será que está faltando alguma coisa na gente? Será que a gente pode fazer mais alguma coisa? Será que nós podemos ser mais submissos a Deus, mais humildes e enfrentar as nossas dores? Mas você não sabe o que eu sofro. Cada um tem a sua dor e enfrente-a da melhor maneira possível, fazendo todo o amor possível, todo o trabalho caritativo, toda a bondade, sendo uma pessoa melhor e por aí vai. E tenha fé que nada é por acaso. Muito bem. Então, esse esforço e dedicação, essa certeza que com esforço e dedicação tudo passará, muda a nossa vida, porque tudo passa até a gente. Até a gente. As minhas roupinhas que eu usava não me cabem mais, elas passaram. Passaram. E eu tinha prancha de surf aos 18 anos, não tenho mais, ela foi embora. Mas a vida está me propiciando outros projetos de vida para todos nós, porque a vida não para. Olha o caso aí, a vida não para. E a nossa mente, os nossos projetos e as nossas necessidades, nossos interesses têm que evoluir. Porque a gente está aqui para isso. Não adianta voltar para a espiritualidade de novo e botar a mão na cabeça. Meu Deus, de novo eu ri na mesma coisa. Que cabeçudo que eu sou. E isso é um processo da nossa consciência com a gente, porque ninguém aponta o dedo, não. De novo eu ri na mesma coisa. Agora eu vou, Marisa, eu vou dar um. De novo eu maltratei a mesma mulher. Não, essa não. Essa é vida de princesa nessa vida. De princesa. Então, assim, essa confiança, a fé é confiança nas próprias forças. Não é a presunção da confiança. Não é arrogância. Ter fé é acreditar. Acreditar acima das suas forças, que você pode realizar, porque Deus avalizou que você não teria nenhum processo kármico acima daquilo que você pudesse carregar. Cada um responde por si. Então, está acontecendo isso? Não vale a pena tirar a vida, desistir. Não vale a pena largar. Não vale a pena paralisar e ficar no mesmismo. Porque você pode enfrentar. Se espera isso de você. Todos têm a capacidade. Tem que ter a disposição, a coragem da fé e botar mãos à obra para enfrentar situações. Então, a fé, as montanhas que a fé desloca, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o egoísmo, a posse, os desejos quiméricos que formulamos, as necessidades quiméricas que a gente exige de nós mesmos. E tudo isso se materializa através de atos e ações. Portanto, se sofremos, são derivados de causas anteriores, existências anteriores, ou causas atuais. Eu lembro aqui, aquele médico da UERJ, que novamente, vocês estão vendo que eu estou bem de cabeça, né? Que eu esqueci o nome, é Frutuoso. Médico lá na UERJ, que ele é um oncologista, e ele fala: como é que eu vou explicar para meus alunos na cadeira de medicina que aquele feto, aquele bebê, estava com câncer na barriga do ventre materno? Como é que eu vou explicar isso? Tem explicação? A medicina explica? Não explica. Ele não tem que falar, ele começa a falar, a variar para as questões no entorno da espiritualidade, porque organicamente não tem como falar. Que Deus é esse que permite que um feto já esteja com câncer no ventre materno? Que males ele fez? Que tempo de vida ele teve nessa existência? Não foi nessa existência. Não foi nessa existência, foi existências anteriores. E creiam, 2022, é isso, não? 2022? É muito recente. Jesus esteve 2000 anos atrás. E na história da humanidade, barbaridades aconteceram em nome de Deus e Jesus. E nós estávamos lá. Logo, isso não é para desestimular nem acusar ninguém, porque cada um sabe o dragão que tem dentro de si para ser domado. Mas todos nós certamente o temos, e cada um tem que identificar
e segurar os ímpetos. Esse dragão não pode mais tomar as atitudes e ações que fazia no passado. Isso chama-se evolução. Vamos lá. Capítulo 19 fala da fé robusta. A fé robusta nos dá perseverança, recursos, força para viver os obstáculos grandes e pequenos. A fé vacilante resulta em certezas, hesitações, medos, pavores. E essa fé vacilante não nos dá a força adequada para enfrentar os obstáculos. Nós perdemos para nós mesmos antes do jogo começar, porque a gente não acredita que possa vencer. E aí nós vamos entrar numa outra questão. Vamos pensar. A falta de fé, aqueles que não acreditam em nada, como isso pode mexer com a vida deles? Se a pessoa não tem falta de fé, ela acha que não pode vencer, não tem capacidade ou não vale a pena, ela dificilmente vai enfrentar uma travessia, dificilmente ela vai enfrentar uma situação difícil, porque ela já está com um condicionamento derrotista antes de acontecer. Então, a falta de fé, principalmente nos dias atuais, difíceis, eu divido a água com mentor espiritual, entendeu? Ele bebe muito. Então, a falta de fé é algo terrível, gente. É algo digno de pena, não digo, mas de comiseração. Porque quem tem falta de fé não consegue viver, não consegue enfrentar. É um problema? É um problema. Segundo problema, a presunção da fé. Aqueles acham que tem e não tem. A presunção de fé, ela é seletiva. Aquilo que eu falei antes. Ela é uma fé inabalável até que aconteça contigo. Quando acontece contigo, você fica destroçado e começa a maldizer Deus e começa a arrumar problemas reencarnatórios. Porque à medida que você vai desafiar Deus, você está cometendo um processo de ilicitude, não, de agressão, processo tortuoso. Então, a presunção da fé é algo que não se sustenta. É que nem um cristal que cai no chão. Não tem jeito. Aqueles que... Aqui já foi todo embora, tá? Estou completamente perdido aqui. Presunção da fé. Aqueles que têm fé extremada, a fé cega. A fé cega é outro problema, meu amigo. A fé cega é aquela certeza que você tem que aquilo que você acredita, só aquilo que existe. E aquilo que é melhor para você é melhor para todos. E por ser melhor para todos, você vai lá e empurra a goela abaixo para que os outros exercitem a sua religiosidade, a sua crença. Fora disso, não serve. Ora, é uma atitude farisaica, é uma atitude terrível, é uma atitude julgadora, uma punitiva, porque você condena e pune as pessoas. A fé cega, ela traz barganha, como Deus sendo obrigado a te retribuir a contrapaga, alguma coisa que você fez, alguma promessa, mas com questões materiais. Eu vou rezar para você, eu vou ser bonzinho, mas eu quero uma mansão, 10 carros. Gente, acontece muito. Acontece muito. Aqueles tempos do bezerro de ouro, lá de trás, de antes de Jesus, continua acontecendo. O culto às imagens, as barganhas, isso é uma fé extremada, é uma fé xiita, é uma fé que destrói, que corrompe, é uma fé mentirosa, que vai te causar malefícios terríveis. Então falamos da ausência de fé, da presunção da fé
e da fé cega. Todas são ruins. O que é bom? O que é bom é o equilíbrio. O que é bom é o livre raciocínio, é você saber aquilo que é melhor para você, independente. Você é religião A, B, C ou D, te faz uma pessoa melhor? Faz. Você está feliz? Tá? Maravilha! A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. E bendito seja aqueles que creem e têm fé e seguem se melhorando, independente da fé que professam. Não cabe a nenhum de nós falar que não serve, que não serve. Cada um sabe aonde aperta o seu calo. Muito bem. Pulando aqui. Outra coisa importante, a fé. Se eu não nasci com a fé robusta, a gente falou de fé robusta, se eu não nasci com essa fé, como que eu adquiro uma fé robusta? Como adquirir? Ninguém nasceu para ir embora dessa existência como chegou. A fé, ela pode ser alargada. O corpo humano, quando você vai para a academia, fazer ginástica, quero ficar com o peitinho bonito, recortado. Gominhos no abdômen, vou fazer ginástica. Vou conseguir? Vou. Pela disciplina, repetição, por aí vai. Prece. Como que se você consegue aumentar o poder de prece? Rezando. Exercícios mentais e fontes de devoção. E ter fé. Acreditar, fazer a modificação dos seus atos, exercer. Não adianta só estudar. Tem que estudar, trabalhar, por isso que a casa espírita é uma casa saneada para colocar em prática aquilo que se estuda, mas é um laboratório para o mundo. Então, tudo aquilo que se estuda tem que ser colocado em prática no dia a dia. Não é dentro do seu espírito só. Então, o exercício da fé, ou aumentar a fé, é malhar. Malhar, exercitar boas ações, bons atos. Então, o Espírito ali vem falando que o tempo está andando. Bons atos. E isso tudo se desenvolve, se amplia. Até o que limite? Gente, o nosso modelo hoje, a atingir nas próximas reencarnações, deve ser Jesus. Vamos ser nele, tenham certeza de que vão. E lá no Evangelho, fala que a mais vil das criaturas, não é o livro do Espírito, se não me engano, a mais vil das criaturas encontrará todos os recursos para se transformar. Então, todos nós queremos evoluir e todos nós melhoraremos. Todos nós queremos evoluir, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu vou ser co-criador de um planeta um dia? Vai! Tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai. Então, para isso, nós temos que exercitar e aumentar a nossa fé, o nosso amor, a nossa coragem, a nossa devoção, a nossa submissão a Deus. Então, ela pode sim ser desenvolvida e aumentada gradativamente. Lá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele fala: a árvore da fé viva, a árvore da fé viva não brota milagrosamente nos corações. Não é serviço de menor esforço, é conquista. A fé não é transmitida, ela é desenvolvida e conquistada e precisa de trabalho, de exercício. Faz sentido. Não há conquista nobre, não há atributos morais sem que haja um trabalho correlato para adquiri-los. Meu pai vai me dar, minha mãe vai me dar, a minha esposa vai rezar por mim, eu vou ser uma pessoa melhor. Não vai. O desenvolvimento é individual. Você ensina as crianças nos primeiros anos de vida, enquanto elas têm ódio para você, para que ela está prestando atenção só em você, é um curso intensivo da criança. Porque vai chegar uma época da vida que ela vai ter olhos para outras coisas. E pode ser que mais para frente nem tenha olhos para você, tenha olhos só para o mundo. Aquele período é sagrado. O processo kármico da criança
Não, nós ficamos, não, o livre-arbítrio da criança é o livre-arbítrio dos pais. É fundamental os processos educativos, mas daí para frente, dos hormônios de evolução para frente, a resultante é dos filhos. Que eles trabalhem e eles vão receber a contrapaga pelo mundo de tudo que eles fizerem de bom ou de ruim. Isso chama-se aprendizagem. Não dá para se passar por coração, graças a Deus, porque senão o mundo seria uma grande confusão, como é aqui na Terra, como é no planeta material, em que as pessoas, um fala, não, você eu vou interferir aqui, não, você foi para cá, pistolão para cá, pistolão para lá, tudo. Olha, Deus está vendo isso tudo. Tudo vai ser arrumado futuramente. Na espiritualidade não tem essa batalha. Existe aquisição pelo trabalho, pela luta, pela fé. A fé, segundo Emmanuel, é ter fé, guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Essa certeza consiste na confiança de nunca estarmos sós. Segundo Emmanuel, ter a certeza que após lutas alcançará o que melhor for destinado pelo Pai, que sabe das necessidades. Aí tem mensagem de Jesus, de fé segundo José, fé segundo Leão Denis. Estou passando tudo aqui. Muito bem, aqui, ó. Preste atenção, hein? Cura do servo na ação de Levi, que é Mateus, né? Estando em Cafarnaum, aproximou-se do mestre Jesus um centurião, suplicando: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Disse-lhe Jesus: eu indo na sua casa, eu o curarei. Aí vem o centurião e fala: Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto, mas somente que te expresses por palavra, e o meu servo, eu tenho certeza, ficará curado. Pois também sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a esse, vai, e ele vai, e digo ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Jesus ficou maravilhado com a resposta do centurião. Amém vos digo, centurião, como ninguém em Israel, e Jesus era judeu, encontrei tamanha fé. Vai, como creste, seja feito a ti, e o seu servo foi curado naquela hora. Está em Mateus. Ora, o centurião reconheceu que Jesus, do mesmo modo que ele estava subordinado a César, Jesus estava subordinado a um Deus. E ele acreditou e se curvou a isso. E Jesus ficou maravilhado com o poder de persuasão, de clareza e o exercício da fé. Não, mestre, você não vai na minha casa. Por favor, apenas peça por ele, que eu tenho certeza que ele será curado. Esse foi o maior exemplo de fé que Jesus trouxe. Tem várias narrações. Então, isso fica patente, o respeito, o amor, a devoção entre ambos, entre grandes personagens da história, muitas vezes situações completamente diferentes, díspares. Um é centurião e outro Jesus. E ele tem curas do paralítico, tem a tempestade acalmada, tem a cura de Jairo, tem tantas curas aqui. A mulher que sangrava, né? Eu sou chamada de hemorroísa, a cura dos 2 cegos, dos 10 leprosos, tem tantas curas. Jesus, concedendo aos apóstolos, convocou os 12 discípulos e deu autoridade sobre os espíritos impuros, ou seja, fazer o esclarecimento espiritual, às vezes chamado de desobsessão, a fim de retirá-los e curar toda doença e enfermidade. Curai os enfermos, erguei os mortos, purificai os leprosos, expulsai os danosos demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Isso
foi Jesus conferindo e despertando. Vocês têm a mediunidade. Façam vocês. Até quando eu voltar com vocês? Era um curso intensivo de 30 anos, não, né? Porque até os seus 30 anos, 33 anos. E causa espanto porque eles não conseguiam fazer. Por que não conseguiam fazer aquilo que Jesus falava? E aí ligaram para Júpiter, e agora tem uma história aqui para finalizar. Essa é a história de um garoto que vivia apenas com seu pai. Ambos tinham uma relação de uma amizade tão grande, um respeito muito especial. O menino pertencia à equipe de futebol na escola e normalmente não tinha oportunidade de jogar. Era ruim de bola, era o Pelé. Mesmo assim, seu pai permanecia sempre nas grades, lhe fazendo companhia. Quando entrou no segundo grau, o jovem era o mais baixo da classe, mas ele insistia em participar da equipe de futebol do colégio. E seu pai sempre orientava e explicava que ele não tinha que jogar se ele não quisesse, que ele fizesse aquilo que por amor ele desejasse. Mas o garoto amava o futebol e não faltava nem um treino e nem um jogo. Estava decidido a dar o melhor de si e se sentia comprometido, mesmo nunca sendo chamado para jogar. Os colegas o chamavam de esquenta-banco porque vivia sentado como reserva. No entanto, seu pai, com espírito lutador, sempre estava nas grades, fazendo companhia, dizendo-lhes palavras de consolo e dando-lhe todo o apoio que o filho podia esperar. Quando ingressou na universidade, ele tentou entrar na equipe de futebol e todos estavam certos que não conseguiria. Mas ele foi escalado e todos ficaram surpresos. O treinador o chamou no canto e disse que o tinha aceitado porque ele demonstrava jogar de corpo e alma em cada um dos treinos e ao mesmo tempo transmitia para a equipe grande entusiasmo. A notícia encheu seu coração por completo, correu ao telefone mais perto e ligou para o seu pai, que compartilhou com ele a emoção. Sempre enviava ao pai os endereços para assistir os jogos da universidade, mesmo ele não jogando. O jovem atleta era muito persistente. Nunca faltou em nenhum treino ou jogo durante os 4 anos de universidade e também nunca teve chance de participar de nenhum jogo oficial. Era a final da temporada e justo alguns minutos antes de começar o primeiro jogo das eliminatórias, o treinador lhe entregou um telegrama. O jovem leu e ficou em silêncio por alguns instantes. Respirou fundo e tremendo disse ao treinador: meu pai morreu essa manhã. Existe algum problema se eu faltar ao jogo hoje? Perguntou o treinador. O treinador o abraçou e disse: tire o resto da semana de folga. Filho, nem pense em vir no sábado, que era o jogo de final do campeonato. Chegou o sábado e o jogo não estava bom. Quando a equipe estava perdendo de lavagem e desvantagem, o jovem entrou no vestiário, no intervalo do jogo, colocou o uniforme em silêncio e correu até o treinador. Ele fez um pedido, quase uma súplica. O treinador não queria escutá-lo, afinal não podia deixar que o seu pior jogador entrasse no dia da final. Mas o jovem insistiu tanto que finalmente o treinador sentiu pena e deixou. Ok, filho, pode entrar, o campo é todo seu, estou perdendo mesmo. Minutos depois, o treinador e a equipe e o público não podiam acreditar no que estava vendo. O pequeno desconhecido, que nunca tinha participado de nenhum jogo, estava sendo brilhante. Ninguém podia detê-lo no campo. Corria facilmente como uma estrela. Sua equipe começou a fazer pontos, gols, até empatar o jogo. E nos últimos segundos, o rapaz interceptou um passe, correu e fez o gol da vitória. E graças a ele, sua equipe foi vencedora. As pessoas que estavam nas grades gritavam emocionadas e ele foi carregado por todo o campo. Finalmente, quando tudo terminou, o treinador notou que o jovem se afastara dos outros que estavam sentados em silêncio e pensativo. Aproximou-se dele e falou: garoto, eu não sei o que aconteceu. Não sei como você pôde tirar forças de onde você nunca, nessa situação que você teve.
O rapaz olhou para o criador e disse: Senhor, sabe que meu pai morreu, mas o que o senhor não sabia é que meu pai era cego. Meu pai vinha assistir todos os meus jogos e vibrava, sentia uma energia e ficava alongado. Mas dessa vez é a primeira vez que ele podia me ver jogando. E com um sorriso molhado de lágrimas, concluiu: eu quis mostrar a ele que sim, que eu podia jogar bem. Persistir no ideal, acreditar nas próprias forças, jamais desanimar, nem mesmo diante da morte, pois ela é a grande porta de acesso à imortalidade gloriosa. Então é uma bela lição de fé. Esse pai nunca deixou de apoiar o filho, mesmo não enxergando. Ficou lá e mais, faça aquilo que você for feliz. E apoiou, e apoiou. Então é uma história assim, de muito valor sentimental, que demonstra o poder da fé, da força, da vontade, da determinação. Que tudo podemos superar. Não há um momento, nós não perdemos nenhuma situação da vida de véspera. Nós precisamos concluir o nosso ciclo vivendo, enfrentando situações da melhor maneira que pudermos enfrentar. E isso a gente não, às vezes, falando com a Marisa, a gente trocou, antecipei por uma questão familiar, e talvez eu tenha que dar um apoio ao familiar, e às vezes a gente pode até passar um ar pernóstico, um ar de facilidade, de arrogância, de prepotência, de superioridade, como se fosse fácil passar pelas coisas. Não é fácil passar por nada, mas a gente só vai saber que energia usar enfrentando. A gente não pode se derrotar, nós não podemos nos derrubar, nem. É melhor fechar para não quebrar, porque se bater pode quebrar. E nem podemos nos perder a nós mesmos na véspera, porque o nosso compromisso reencarnatório é com a vitória. Não há que se falar compromisso reencarnatório para perder. A gente não entrou para perder, a gente entrou para ganhar. A vitória da vida sobre os nossos erros, nossos processos kármicos, as dificuldades, nos tornando pessoas melhores, mais vistosas, mais amorosas, fraternas. Então, é muito importante essa questão da fé e a crença que vai superar. A gente não sabe qual é o limite de cada um, nem para quando estamos destinados a partir. Fato, todos partiremos num retorno para a vida espiritual. Isso é muito positivo para cada um de nós, porque viver um espírito libertado dentro do corpo durante um período longo é saber que vai sofrer mais e mais. Mas temos que levar até termo, até quando Deus quiser. O tempo é de Deus, não é nosso. Tá bom? Esperamos que algo fique marcado, essa força, essa vitalidade que todos têm. Que todos têm. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.